Vamos lá, galera, tudo bem? Então vamos aí terminar essa situação referente ao ciclo do ouro, né? Uma parte ficou faltando eu falar referente aos escravos aí para vocês. Falei das fronteiras nos nossos últimos vídeos e agora eu vou falar dos escravos para vocês. Então vamos lá para a gente começar. Primeiro ponto aí, nós temos que falar que cerca de mais ou menos 70% de toda a população, às vezes até muito mais do que isso, né? Nós vamos pegar aquilo que é confiável, da população de Minas Gerais, ela era negra. E nisso daqui são incorporados os mulatos também, os negros que haviam chegado e aqueles frutos de relações sexuais, ou por estupro, ou consensual ali na região. Por outro lado também, durante o século XVIII, houve a entrada de cerca de mais de 500 mil escravos no Brasil. Cerca de 500 mil escravos no Brasil entraram aí durante o século XVIII, né? Sabendo que a população entre as principais cidades de Minas Gerais era de mais ou menos 300 mil habitantes. Então nós podemos já verificar aí que a maioria desses escravos que entraram no Brasil foram para a região de Minas Gerais. Vamos lá também. No auge da produção do ouro, nós temos aí uma entrada de escravos que é enorme, uma quantidade muito grande de escravos que chegou no Brasil. E é lógico que ali nós temos que olhar para as práticas que esses escravos utilizavam pela liberdade. Por que por essas práticas em busca da liberdade? Porque o cara, ali ele veio como escravo, ele foi retirado da sua terra e ninguém quer ficar ali. Por essa razão, os trabalhos executados em cima ali de segurar esse escravo na região extremamente pesados. Tortura, morte, tudo isso era praticado. E uma das práticas que os escravos utilizavam, né, era ter o contato com comerciantes, com viajantes que estavam levando produtos ou estavam tentando vender produtos naquela região. Então eles tentavam de todas as formas conseguir uma pedrinha, esconder essa pedra, passar para o comerciante vender essa pedra e comprar o escravo e ele ser livre ali. Só que essa situação era muito difícil, pois muitos comerciantes pegavam essas pedras e nunca davam dinheiro para o negro, e o negro ali acabava continuando a sua situação como escravo. Essa era uma das situações. Outras ali, como que eles obtinham essas pedras? Muitas vezes eles pegavam, enfiavam ali, pegavam a pedra, via ali que ela estava meio pontuda, uma pedrinha pequena, e pisavam com o calcanhar em cima. E aí a pedra subia, eles esfregavam na terra para não ficar ali embarcado de sangue e tal, e trabalhando. E nisso, quando chegavam lá na senzala, eles tiravam lá do calcanhar. Então muitas vezes ali acabavam tendo problemas de infecção, muitos até morriam por causa disso. Alguns ali engoliam as pedras ali. Quando o fiscal percebia, ouvia a situação, batia nesse cara, levando ele quase à morte, né? E muitas ali situações ali de matar o cara, abrir ali o estômago dele para arrancar pedra de ouro ali. Então essas situações ocorriam no Brasil nesse momento. Por outro lado também, a gente não pode pensar que havia apenas um único tipo de escravo. Tinha escravos que trabalhavam na lavoura, nós tínhamos escravos que trabalhavam também na mineração, esses aí com prazo de vida de no máximo 10, 12 anos no Brasil, quando muito por um milagre, na natureza chegava a 15 anos, né? Mas se um escravo saudável chegasse no Brasil com 17 anos, aos 26, 27 anos ele já estava morto já, devido à situação do trabalho nas minas ali na região do ouro no Brasil. Bom, por outro lado, os escravos que trabalhavam no campo, ou os escravos domésticos, eles conseguiam viver durante mais tempo, né? E aí você tem toda aquela relação, discussão sobre a raça mulata em Minas Gerais. Muitos ali provenientes através do estupro do senhor, o homem branco, a escrava, mas também existem alguns estudos recentes que demonstram que a senhora acabava tendo relações sexuais também com o escravo doméstico, aquele que vivia dentro da residência. Essa é uma situação que existia ali naquele momento, né? E havia toda uma situação para tentar esconder esse filho ali do Senhor. Isso ocorria porque muitas vezes o Senhor passava muito tempo longe, né? E ele acreditava que a necessidade de sexo era apenas do homem, não entendia que a mulher também tinha, e aí ela acabava procurando seus meios também. O fato que nos chama a atenção é que nós temos aí na região de Minas, como já foi falado em outras aulas, os escravos que nós chamamos de boçais,
nós teremos os ladinos, nós teremos os crioulos e nós teremos os alforriados também. Nossa, professor, existia alguns pouquíssimos escravos que conseguiram a sua alforria através de trabalhos prestados, alguns eram de ganho, mas no auge do ouro essa situação era muito pequena. Porém, eu tenho que chamar a atenção de vocês para a decadência do ouro e no período do renascimento agrícola, para o novo modelo de escravos que acaba surgindo ali na região de Minas Gerais. São os coartados. Quem são os coartados? Ele não é nem escravo de fato e ele não é nem alforriado. Essa é uma situação que funcionava assim. A coroa, ela dava o direito desse escravo, com uma relação dele com o senhor, tinha um documento, em que esse escravo era um coartado. O que é isso? Ele poderia fazer trabalhos para outras pessoas. E aí o seu senhor não tinha mais a obrigatoriedade de sustentá-lo. Porém, a área que ele poderia trabalhar para ter o seu ganho e conseguir a sua carta de alforria, ela era determinada pelo senhor. Então havia uma determinação de área aonde ele vai trabalhar. Muitos ali, devido à decadência do ouro, recorreram a regiões, por exemplo, de lavras que estavam abandonadas, lugares que não se extraíam mais ouro, para tentar tirar alguma coisa dali. E como que funcionava isso? Semanalmente, ou mensalmente, ou bimestralmente, esse negro ele tinha que pagar ao senhor. E aí esse pagamento era chamado de jornal. É o nome que eles colocam ali. Então ele tinha que pagar essa dívida com o seu senhor. E aí assim que ele fosse pagando, né, porque ele era parcelado, a alforria dele era parcelado, né, estipulado pelo valor da vontade do senhor, não havia negociação nesta situação. Mas professor, ele tinha que esperar o documento da corte chegar? Não. Esses acordos poderiam ser fechados de uma forma verbal. Aí dependeria da confiança. Porém, em contrapartida, o escravo ali poderia perder a situação de coartado. De que forma? E ali sofrer uma reescravização do senhor, se ele atrasasse os pagamentos do senhor. Então aí, quando ele atrasa o pagamento, ele não paga em dia, coartado. Se ele desobedecesse o Senhor, e nessa situação de desobediência poderia ser qualquer coisa. Por exemplo, nós temos notícias em documentos, por exemplo, dos despachos criminais em Mariana, né? Que vai demonstrar, por exemplo, mulheres que eram coartadas e perderam a coartação porque se negaram a prestar ali serviços sexuais ao Senhor. Algumas entraram na justiça e conseguiram reverter, mas a maioria perdia tudo. E a outra situação de reescravização era se você, numa discussão, proferisse palavras de baixo calão, xingasse ou fizesse alguma ofensa ao Senhor. Então, por exemplo, a situação para o indivíduo tornar-se reescravo era muito fácil ali naquele momento, né? Então, e sem falar que a gente tem critérios não muito objetivos, né? Primeiro, se você desobedecesse o Senhor. Então, por exemplo, desobediência não é uma situação ali que nós podemos dizer objetiva. Porque, por exemplo, desobedecer pode ser desobedecer em qualquer coisa, ou pode ser em desacordo ali de alguma situação, como por exemplo a questão sexual. Então, por exemplo, havia uma situação aí de reescravização que era muito grande nesse momento. Essa situação dos coartados, ela foi utilizada, eu quero chamar a atenção para vocês, como um ponto aqui extremamente interessante, de que na situação da decadência do ouro com o renascimento agrícola, houve uma quantidade enorme de negros alforriados no Brasil que conseguiram comprar bens, que conseguiram a sua liberdade. O coartado é um escravo ainda.
Então foi-se utilizado o termo coartado como alforriado, está errado. E sem falar que ele poderia ser reescravizado simplesmente por aclamação, hein? Às vezes nem havia fato para ser reescravizado, o cara fala, você é escravo, pronto, acabou. Ele era escravo, porque a palavra do Senhor tem muito mais valor ali. Era dado como voto de confiança verdadeiro. Correto, galera? Então prestem atenção nisso. Os coartados aparecem em prova em situações de segunda fase. Preste muita atenção, porque pode vir uma pegadinha falando havia muitos escravos alforriados. E aí você tem que verificar se eles não são coartados, porque se eles são coartados, eles são escravos, não são alforriados. Isso foi utilizado por muita gente no Brasil, alguns anos atrás, aí, falando que a escravidão era tentando minimizar as questões da escravidão. Mas eu gostaria que vocês ficassem bastante atentos a isso. Coartado não é alforriado, é escravo. Até mais, gente. Tchau, tchau.